Você sabe quais são os pilotos brasileiros que estão mais próximos de conquistar um assento na Fórmula 1? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, aqui é Lucas Camargo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os próximos pilotos que poderão guiar um carro de Fórmula 1 e que são brasileiros. Desde a saída do Felipe Massa da Fórmula 1, no ano de 2018, a gente fica se perguntando: qual será que vai ser o próximo piloto brasileiro na Fórmula 1? E eu fiz algumas pesquisas, algumas análises, e eu cheguei a algumas conclusões de pilotos. Então, se você quer saber quais vão ser os próximos pilotos na Fórmula 1, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou falar de todas as possibilidades e destrinchar mesmo a vida de cada um deles. Mas antes eu te peço para você deixar o seu like nesse vídeo aqui, para você ajudar o canal e levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Mas então, para começar a falar um pouquinho sobre essas possibilidades, de pilotos que podem entrar na Fórmula 1 nos próximos anos, eu vou falar sobre um que é muito amado por todos os brasileiros, mesmo não estando no circo da Fórmula 1, que é o piloto Sérgio Sete Câmara, que tem 22 anos, veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é filho de advogado, um advogado que também é presidente do Clube Atlético Mineiro de Futebol. E ele correu na Fórmula 2 há alguns anos, não conseguiu grandes resultados, conseguiu apenas resultados medianos e acabou saindo da categoria no ano de 2019. Ele continua sendo piloto pela Red Bull, ele é um piloto de testes da Red Bull da Fórmula 1 e agora entrou também na Dragon, na Fórmula E também. Eu acredito que ele tem grande aporte financeiro com a Yus, com a Semig, mas acaba que ele está cada vez mais distante da Fórmula 1, já que ele entrou em outras categorias, já que ele demorou bastante tempo para apresentar resultados positivos na Fórmula 2 também. Então, apesar de ele ter conquistado os pontos da super carteira, eu acredito que ele está um pouco distante da Fórmula 1, apesar de torcer para que ele consiga realmente se tornar um piloto de Fórmula 1 oficial. Mas a gente tem um outro piloto que está surpreendendo todo mundo no circo da Fórmula 1 e da Fórmula 2. Mas antes de falar o nome desse piloto, eu precisava gravar esse áudio aqui para complementar um pouquinho mais do que eu falei nesse vídeo, já que, apesar de eu ter gravado há 2 semanas mais ou menos, já aconteceu muita coisa de lá para cá. Esse piloto já conseguiu ganhar corrida na Fórmula 2, fazer pole position, isso porque ele está numa equipe que nem mediana é uma equipe ruim da Fórmula 2, está pilotando muito, por onde ele passa, ele ganha em todas as categorias que ele passou até hoje, ele conseguiu ganhar muitas corridas, tem um desempenho muito bom, então assim, com certeza ele é o melhor brasileiro na Fórmula 2 hoje em dia. Apesar de, para mim, ele não ser o prodígio entre os pilotos brasileiros. O prodígio, inclusive, eu vou falar no final desse vídeo aqui. Então fica ligado, não sai daí, assiste esse vídeo até o final. É o Filipe Drugovich, ele tá fazendo um ótimo campeonato agora em 2020, apesar do campeonato ter começado agora, ele já tá impressionando todo mundo. Mas antes eu vou te contar um pouquinho sobre a história dele, Ele tem 20 anos, veio de Maringá e tem um histórico familiar de pessoas que amam automobilismo assim como ele. Inclusive, a família dele é conhecida por ser muito boa no automobilismo, ótimos pilotos de automobilismo. Ele entrou nesse ano mesmo, na MP Motorsport, na Fórmula 2, e ele já conseguiu na sua primeira corrida, a segunda bateria da primeira corrida no GP da Áustria, ganhar a corrida. Isso é algo que pouquíssimos fazem. Eu, na verdade, não me lembro de ninguém que conseguiu fazer isso nos últimos anos. E ele conseguiu vencer a corrida, tem feito um ótimo campeonato e eu acredito que tem ótimas perspectivas na Fórmula 1. E nós também temos na Fórmula 2 o piloto Pedro Piquet, que hoje em dia tem 22 anos de idade, ele é de Brasília e é filho do grande e tricampeão mundial Nelson Piquet. Ele entrou agora para a Fórmula 2 com a Charus Racing System e ele não está conseguindo ter ótimos resultados, mas ele tem uma grande influência por conta do seu pai. Ele é outro piloto que eu acredito que muito em breve vai estar na Fórmula 1 já correndo pelo Brasil. E a gente também tem o piloto Guilherme Samaia, que está andando na Fórmula 2 com a equipe Campus Racing. Ele tem 23 anos e não tem grandes resultados no seu currículo. Ele é um ponto de interrogação para a maioria das pessoas e a gente está esperando para ver como vai ser o desempenho dele esse ano na Fórmula 2. A gente também tem como piloto o Pietro Fittipaldi, que é um ótimo piloto de automobilismo. Ele está na escuderia Haas de Fórmula 1 como piloto de testes, tem apenas 24 anos e é neto do Emerson Fittipaldi e irmão do Enzo Fittipaldi.
ele não teve na sua carreira, né, o foco no automobilismo europeu, né, na Fórmula 1, nem nada disso. Ele sempre quis o automobilismo estadunidense, o automobilismo americano. Mas ele sempre disse que se tiver alguma oportunidade de chegar à Fórmula 1, ele iria aceitar, porque também é um sonho dele. E ele tem grande influência por conta do nome Fittipaldi, né? E já pensou a gente ver o nome Fittipaldi mais uma vez no circo da Fórmula 1? Me conta o que você acha disso aqui nos comentários. A gente também tem o piloto Igor Fraga, que tem dupla nacionalidade, ele é japonês, da cidade de Kanazawa, e também é brasileiro por ter pais brasileiros, né? Ele tem só 21 anos e já está correndo na Fórmula 3 europeia, mas a história dele é excepcional. Ele que conseguiu ganhar vários campeonatos no Japão, né? Campeonatos japoneses de automobilismo, acabou focando no automobilismo virtual e foi campeão mundial em um dos campeonatos do Gran Turismo. E isso abriu as portas para ele no automobilismo real também. Por conta desse campeonato que ele ganhou, ele conseguiu alguns patrocínios e conseguiu ir para a Fórmula 3 europeia. Então assim, ele é um ótimo piloto virtual de automobilismo, isso é indiscutível. Mas ele ainda também, como Guilherme Samaia, ele é uma incógnita no automobilismo real. Mas antes que eu te conte qual é o piloto mais promissor do automobilismo brasileiro, eu tenho que te pedir, se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo, se você tem interesse nesse tipo de informação, para que você possa receber cada vez mais essas informações e ajudar o canal a crescer. Também liga o sininho para que o YouTube possa notificar você quando eu postar vídeos novos sobre automobilismo aqui no canal. E o piloto brasileiro mais promissor, que tem mais condições de ir à Fórmula 1 e inclusive fazer uma carreira maravilhosa na categoria, para mim, é o Enzo Fittipaldi, que tem só 19 anos, ele é neto do Emerson Fittipaldi também, e irmão do Pietro Fittipaldi, que eu falei agora há pouco. Ele está focando a carreira dele para chegar à Fórmula 1. Mas não é só isso que ele traz muito mais de pilotagem, por exemplo. Ele está na HWA Race Lab, na Fórmula 3, e já está fazendo uma temporada muito bacana em 2020. Na corrida da Hungria, por exemplo, embaixo de chuva, ele ganhou 22 posições durante a corrida. E foi um dos destaques da corrida mesmo. Isso no seu primeiro ano. Além disso, ele tem alguns patrocínios relativamente fortes, uma pilotagem, como eu já disse, impecável e muito madura para a idade dele. E além disso, ainda tem a influência do nome Fittipaldi, do seu avô Emerson Fittipaldi, que é um grande piloto de Fórmula 1. Como a gente pôde ver, o Brasil ainda tem ótimos representantes que têm muita capacidade de chegar à Fórmula 1 em poucos anos, e só basta a gente esperar um pouquinho, torcer por eles, porque algum deles vai chegar, ou talvez até mesmo vários deles vão conseguir chegar. Me conta qual deles você mais torce para que chegue na maior categoria do automobilismo mundial. Qual deles você mais quer que chegue à Fórmula 1? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos para que a gente possa fazer esse canal crescer e essa informação possa chegar para o maior número de pessoas. A gente vai ficando por aqui e até mais, mas fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.